Estamos no Tahiti, a capital da Polinésia Francesa, a maior e mais verde das Ilhas Sociedade. Aqui reencontramos a Elisa, para nossos últimos dias a bordo juntos, e também o Lucas, que tripulou com a gente em outras ocasiões. Essa semana o Diego está fora, então, como seguimos sem bote, colocamos o UFO na Marina Taina e aproveitamos dos confortos de uma doca, como água à vontade, lavanderia, fácil acesso à terra, segurança e muito mais. Se você é novo por aqui, lembre-se de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ficar por dentro sempre que tiver vídeo novo e deixar o seu like para esse vídeo. Eu e a Elisa estamos tentando achar um vazamento aqui da bomba de água, porque tá saindo ar na torneira, então quando a gente liga a água não sai direitinho assim, ela sai uns jorros de água com ar e a gente está tentando achar no sistema onde que tá o ar e a gente está desmontando o barco praticamente para fazer isso. A gente já tirou todos os paineiros desde onde vem o tanque e a gente foi olhando todas as conexões, tá tudo seco. Então agora resta essa daqui. Vamos tentar abrir esse aqui pra ver. Tem uma conexão aqui que é a nossa última suspeita, que parece estar super seca. Aqui dentro fica a bomba. E aí a gente já averiguou também as conexões aqui. Tem um pequeno vazamentinho ali que sempre existiu. Então a gente não sabe se é ele que está causando isso ou se tem mais alguma outra coisa. Então a gente vai revirar tudo para descobrir. Aqui tem a bomba de água. Então a água vem lá do tanque por aqui, entra na bomba, aí ela passa por esse cano e vem aqui para o acumulador de água. E daqui ele distribui para as torneiras. E a gente percebeu que tem ar já entrando na mangueira que entra na bomba. E aí sai da bomba com ar. Então provavelmente o vazamento é antes da bomba. Será que estamos certas? Eu acho que sim. Porque se o ar já vem antes da bomba, eu presumo que tá entrando ar antes de chegar ali, né? E aí é essa nossa suspeita. Agora a gente achou uma conexão elétrica aqui. Olha o estado da conexão, toda enferrujada e a outra ponta, olha só, desfez a conexão, ela soltou a conexão, então eu vou tentar refazer agora, cortar as duas pontas e refazer essa conexão, porque a bomba parou de funcionar agora, acho que era isso. Bom dia, tripulação, hoje a gente vai para o centro de Papeete tentar resolver algumas coisas. A gente ouviu que aqui dá para tirar um documento que a gente pode comprar diesel duty free sem imposto, quem é estrangeiro. Então eu vou tentar ir lá na capitania ver se eu consigo descobrir isso. A gente também tem que dar uma olhada como é que tá o status do visto do Diego, que ele aplicou para 1 ano, então a gente não recebeu nenhuma notícia até agora. E já faz o que? 1 mês, eu acho, então tá na hora de ir lá ver como é que tá isso. Dar uma olhada nos botinhos, numa loja náutica que tem lá perto, e numa ferragem. Fazer algumas coisinhas burocráticas também para resolver. Olhem a água da marina, inacreditável essa transparência. Já viu alguma marina com água assim, Elisa? Não, em nenhum lugar. É incrível. Vontade de acordar de manhã e se jogar direto já na água. Nem parece aquelas águas de marina. Não, parece um aquário. É incrível. Compras feitas. Então, achei a peça pra gente fazer o conector lá, trocar o conector do cabo. Tô confusa já, porque foi tão difícil descrever isso aqui em francês, pedi essa peça. Fiquei tipo uns 15 minutos pro cara entender o que eu queria. Mas ok, comprei essa reserva, se essa aqui não servir, fita veda-rosca, e aí, pronta, Elisa, pra gente tentar trocar essas conexões? Pronta, vamos lá. Chora, Diego, tu não tá numa loja náutica, sinto muito, amor. Eu vim procurar o aditivo de diesel, vamos ver se eles têm aqui. Não parece ter muitas opções de botinho aqui, Elisa. Tem esses de fundo inflável. Achei esse aqui da Plastic, que é com fundo de alumínio, parecido com o que nós tinha. Não sei se é PVC ou Italon, tô tentando achar um vendedor para nos mostrar. Esse aqui é muito grande, eu acho que é uns 12 pés, para nós é muito, mas tá bem caro, $3.800, 3.700. Não é isso que a gente quer, mas enfim, foi o único que eu vi por enquanto.
Oi, eu sou o Lucas do Rio de Janeiro e eu apoio a Unforgettable Sailing. Na volta para a Marina, presenciamos um evento tradicional polinésio. Nessa época do ano, rolou Reiva na Polinésia Francesa, festival local de dança, música e outras atividades, como essa corrida com pesos divertidíssima que reuniu uma galera em um dos parques da cidade. O concurso de dança é lindo, fomos uma noite para assistir, mas infelizmente é proibido filmar. A gente veio assistir o Lucas dançando, dança marquesiana. Pôr do sol fantástico aqui agora para encerrar o dia. Bom dia, galera. O pessoal da imigração mandou e-mail ontem avisando que chegou o visto do Diego de 1 ano, então ele pode ser polinésio por 1 ano agora. Aí a gente está indo lá no centro buscar. Para quem não sabe, eu tenho cidadania italiana, então eu posso ficar o tempo que eu quiser aqui. E aí o Diego aplicou para o visto de 1 ano e saiu. Até que foi rápido, não demorou muito não. Só estava faltando alguns documentos e assim que a gente entregou os documentos, saiu. Precisou do passaporte dele, documentos do barco, um seguro de saúde internacional que cubra aqui na Polinésia. E o que mais? Preencher os formulários, uma foto. Como a gente é casado, o certificado de casamento. E acho que basicamente isso. A gente deu entrada nas Marquesas 2 semanas depois que a gente chegou, que é o prazo máximo pelo que a gente viu. E no caso, quem não é europeu, não é casado com um europeu ou algo assim, tem que dar entrada antes de vir, antes de chegar na Polinésia e conseguir o visto antes. No nosso caso, por a gente ser casados, o Diego pôde dar entrada quando ele chegou aqui e aí deu tudo certo. Acabei de sair aqui do escritório da imigração, do Alto Comissariado, e deram essa cartinha pro Diego, válida por 6 meses, até sair o visto de 1 ano dele. Então, assim que sair o visto de 1 ano, eles vão entrar em contato pra gente voltar aqui e buscar o cartãozinho aí. Mas, por enquanto, tem esse aqui que garante ele, pelo menos nos próximos 6 meses, se alguém pedir alguma coisa. Bem engraçado estar numa cidade maior, assim, enfim, com carros, com poluição, com barulho. A gente estava super desacostumado depois de 3 meses só em lugares bem pequenos. E é uma sensação engraçada, né? Porque eu vivi muito tempo da minha vida em cidades assim, mas de passar um tempo longe já é meio chocante no início, assim. Até o cheiro é diferente, o cheiro de... Sendo que aqui no Tahiti nem é poluído, né? Comparando com as grandes cidades. Carro de combustível
né, de fumaça, foi bem estranho assim ao primeiro sentido. Agora eu já voltei a me acostumar rapidamente, mas poxa, foi bem interessante assim tirar esse tempo e ficar longe de uma cidade grande e depois chegar aqui. Os confortos e as facilidades é ótimo, confesso, mas por outro lado, o primeiro assim contato é meio irritante até, mas acho que é só por aquele choque mesmo. O barulho é muito mais alto do que eu lembrava, tudo é muito mais barulhento, é mais gente, muito louco isso. Pronto para iniciar os trabalhos. A gente achou um vazamentinho aqui entre o cano e o filtro, que vai antes da bomba, nas emendas. Então a gente comprou uma outra emenda aqui, eu vou tentar trocar. Vamos ver se as medidas vão dar certo, né? Porque a gente não tinha bem certeza. E espero que dê certo. Vamos fazer a tentativa. Tem que se enfiar aqui embaixo da pia agora. Desmontei a peça ali. E ela parece estar faltando uma borrachinha, na verdade, um O-ring. Então eu achei a gente não tinha nenhum que servia aqui. Aí eu achei um O-ring de uma garrafinha de água. E aí a gente tirou e cortou ele pra ele caber aqui, porque ele era muito grande. Mas aparentemente tá bem legal, ó. Entrou direitinho. Vamos ver se funciona. Uma enjambração, né? A famosa gambiarra. Esse lado ela entra no cano, né, de água, e essa parte aqui em cima vai o filtro, que é para resíduos sólidos, e essa parte entra na bomba de água já. Então a água vem pelo cano, passa no filtro e entra na bomba. E aí a gente vai recolocar agora. Eu acho que o vazamento era aqui mesmo. E no fim a gente resolveu continuar com a mesma peça, porque a outra aqui, na verdade, ela é muito grande pro cano. A gente achou que ia servir, mas ela é muito maior que o cano. Então a gente vai tentar recolocar essa aqui mesmo, mas agora com o O-ring eu acho que vai funcionar melhor. Não tá mais vazando, ó. Acho que a gente conseguiu solucionar o vazamento. Só que ainda tá saindo com o ar da bomba água. Depois de trocar aquela peça que liga o cano ao filtro, e estava tudo bem aparentemente, sem vazamentos, começou a vazar o filtro quando a gente fechou a torneira, porque deixa que fica pressão ali dentro, e começou a vazar. Então a gente abriu de novo e viu que o O-ring dele não estava legal. Aí, na falta de O-ring, na falta de outro filtro, a gente embalou o O-ring com essa fita branca, que eu esqueci o nome, veda-rosca. E aí, aparentemente estancou o vazamento de ar. Vamos ver se vai funcionar. Essa é uma super gambiarra agora. Aquela lá foi uma gambiarrinha. Essa é uma super gambiarra. Pelo menos até a gente encontrar outro pra vender ou encontrar outro O-ring que encaixe melhor. E acho que tá melhor do que tava antes. Ainda não tá perfeito, porque o filtro continua vazando um pouquinho. Eu não sei se isso é normal, ele vazar ou não. Quando a bomba tá ligada, ele quase não vaza, assim. E quando a gente desliga a bomba, aí depois ele fica vazando um pouquinho, assim, é pouca coisa. Mas o ar parece ter saído bastante da mangueira. Agora quando a gente abre a torneira tá saindo bem direitinho. E quando a gente desliga a torneira, a bomba desliga na hora, assim que a gente desliga a torneira. Então, não sei, tá parecendo que melhorou o sistema. Agora a gente vai testar por uns dias. Mas, ó, acho que melhorou. Atenção, nossas gambiarras são temporárias. Não tente fazer isso em casa. Você corre o risco de ter que refazer todo o trabalho novamente. Muito massa. Filmando já, porque ficou ótimo. Depois de 6 meses, era chegada a hora da nossa querida tripulante e grande amiga Elisa partir para outras aventuras. A Elisa tá nos deixando. Oi, muito obrigada por tudo. Foi demais, 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 demais. Ai, a gente também.
mandando notícias. Pode deixar. Vocês também. Eu já tô com saudade da Elisa. Deixei a cartinha ali no mural, tá? Depois eu vou ler. Obrigada. Valeu por tudo, foi maravilhoso, maravilhoso. Nossa tripulante nota 1000, funcionário do mês. Vão perder muitos cliques agora. Diz pro pessoal continuar nos assistindo, Elisa, já que tu Por favor, pessoal, continue assistindo Unforgettable. Acompanhe, dê o like, assiste o vídeo até o final. Ai, obrigado, gente. Obrigado por tudo mesmo. Eu nunca vou ter como agradecer. Acho que não tem palavra que eu possa descrever tudo que eu senti, tudo que aconteceu. Que massa. E eu espero que seja até breve. Com certeza. Nós também. Depois de 6 meses, sapato de novo. Não tinha colocado outras coisas no pé se não fosse Havaianas. Agora tá confortável. Quero ver daqui a meia hora como é que vai estar. 6 meses sem botar um calçado fechado. 6 meses, Vamos ver quanto tempo eu aguento. É sim, demais, parabéns, tá muito valente. Obrigada. Muito valente, Elisa, né? Obrigada. Não só a valentia do barco, mas de ter se jogado nessa Mas foi graças aí. a vocês, né? Se vocês não tivessem dado um empurrãozinho, eu não tinha saído de lá, eu acho. Se você gosta do nosso conteúdo e puder ajudar a manter esses vídeos semanais, vai lá, torne-se um apoiador.